Em destaque no Panorama CBN, projeto que reduz penas de golpistas será relatado no Senado por apoiador da anistia. Gilmar Mendes recua em decisão que limitava pedidos de impeachment de ministros do STF. Inflação fica abaixo do teto da meta pela primeira vez desde setembro de 2024. Estados Unidos apreendem navio petroleiro da Venezuela e Maduro fala em interferência brutal. Flamengo avança no Intercontinental com gols de Arrascaeta. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O projeto de lei da dosimetria, que trata da redução das penas para os condenados pelos atos golpistas, deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima quarta-feira. É a previsão aí do presidente da comissão, o senador Otto Alencar, do PSD. Ele disse que o texto, se aprovado na comissão, segue direto para o plenário, também no mesmo dia. Otto Alencar disse que teve um acordo para que o projeto não fosse direto para o plenário da casa. Eu conversei com vários senadores, inclusive com o presidente Davi Alcolumbre, que queria votar ontem no plenário, que eu não aceitei. Essa matéria precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça para se debater o tema, até porque é polêmico. Eu tenho uma posição já conhecida, eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide. A proposta foi aprovada na Câmara durante a madrugada de quarta-feira, como você ouviu na edição com a Bianca Santos. Foram 291 votos a favor, 148 contra e uma abstenção. O senador Otto Alencar designou o senador Espiridião Amin, do PP, o Progressistas, como relator do projeto no Senado. Espiridião Amin, que é a favor da anistia geral, mas prometeu um relatório equilibrado. Eu sou a favor da anistia, mas o que eu recebi para relatar é um documento assinado por 439 deputados, 291 a 148. Então eu não posso colocar a minha opinião acima dessa manifestação. Ao mesmo tempo, quando questionado sobre incluir a anistia no projeto, ele respondeu: o que impede? A expectativa no Senado é de que a proposta seja aprovada e encaminhada para a sanção do presidente Lula. Essa é uma aposta, inclusive, de parlamentares da base governista. O líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues, afirmou que a tendência é de veto. Nós vamos fazer a disputa pela rejeição desse projeto. Se o projeto vier a ser aprovado, eu adianto, ele será vetado pelo senhor presidente da República. E nós iremos sustentar no plenário do Congresso Nacional a manutenção do veto. Repito, esse projeto é um assinte, é uma ofensa à ordem jurídica nacional. Vamos lembrar o que ele prevê? Crime de golpe de Estado, que tem pena maior, absorve o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele também prevê que a progressão de pena seja mais rápida do que é hoje, permitindo a saída do regime fechado depois do cumprimento de 1/6 da pena. Hoje, a lei exige o cumprimento de 1/4 da pena. A mulher que pichou a Estátua da Justiça, por exemplo, a Débora Rodrigues dos Santos, ficaria livre em março do ano que vem. Ela foi condenada a 14 anos de prisão, mas pelo projeto cumpriria 3 anos, sendo que ela já está detida desde março de 2023. Jair Bolsonaro teria a redução da pena de 27 para cerca de 20 anos. Permaneceria preso em regime fechado por mais 2 anos e 4 meses, segundo cálculos da equipe do relator Paulinho da Força. O advogado Max Telesca, que é especialista em tribunais superiores e direito penal, entende que o projeto foi feito para atender um grupo específico de pessoas e, por isso, pode ser considerado inconstitucional pelo STF. É preciso que se diga que as leis, elas precisam ser feitas, a atividade legislativa, ela é impessoal, mas é uma lei feita, caso pensado, por um determinado grupo político. Então, no meu entendimento, é inconstitucional por quebra do princípio da impessoalidade. O projeto manteve a progressão de regime mais dura só para crimes mais graves, como homicídio, lesão corporal e crimes sexuais. O texto abre brecha para progressão mais rápida até para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, beneficiando os já condenados por crimes comuns,
como corrupção, peculato e até crimes ambientais, mesmo que sejam cometidos com violência. Em outro assunto que ganhou muita repercussão na semana passada, agora o ministro Gilmar Mendes do STF voltou atrás e decidiu suspender trechos da decisão que restringia a apresentação de pedidos de impeachment contra os próprios ministros do Supremo. Ele retirou o trecho que restringia esses pedidos à Procuradoria-Geral da República. Então volta a valer a regra que permite a apresentação por qualquer cidadão. Ele também retirou de pauta o julgamento dessa decisão dele pelo plenário virtual do STF, que estava previsto para começar na sexta-feira. Na decisão, Gilmar citou o avanço das discussões no Senado para aprimorar a legislação e disciplinar o processo de impeachment de autoridades. Antes disso, também, nessa quarta, o Senado suspendeu a votação do projeto, que ia atualizar a lei do impeachment na Comissão de Constituição e Justiça. E com isso, o presidente da comissão, Otto Alencar, disse que o projeto só vai ser discutido no próximo ano. Olha, nós decidimos, depois de muita discussão, de conversar com o autor do projeto, o senador Rodrigo Pacheco, e eu conversei com o Davi, conversei com o Everton, e essa matéria do impeachment, que vai modernizar uma lei antiga de 1950, ela vai ficar para o próximo ano, depois do recesso. Nunca foi iniciativa nossa aprovar agora como se fosse um confronto com o Supremo Tribunal Federal, absolutamente. Você ouviu aí ele falando de o Everton, é o relator do projeto. Segundo a colunista do jornal O Globo e da CBN, Malu Gaspar, esse acordo aí, costurado nos bastidores, também envolveu o ministro Alexandre de Moraes, que é recordista de pedidos de impeachment. Apesar de suspender parte da decisão, Gilmar Mendes manteve a exigência de 2/3 do Senado para abrir um processo de impeachment contra ministros. Antes só era necessária a maioria simples dos senadores presentes. A Justiça Federal suspendeu os benefícios e direitos vitalícios do ex-presidente Jair Bolsonaro. O juiz Pedro Pimenta, de Belo Horizonte, determinou que a União suspenda, em 48 horas, o fornecimento de servidores, veículos, motoristas e assessores. A decisão atende a uma ação popular que argumenta que o benefício é incompatível com o fato de Bolsonaro estar preso, cumprindo pena de 27 anos por tentativa de golpe. Ele destacou que a estrutura de segurança é pensada para quem está em liberdade. Os custos de Bolsonaro aos cofres públicos chegaram a R$ 994 mil até novembro. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Bacelar, do União Brasil, pediu licença de 10 dias do mandato, segundo ele, para tratar de assuntos particulares. A licença não muda o comando da casa, que segue com o vice-presidente Guilherme Delaroli, do PL, de forma interina. Só com a renúncia é que seria feita uma nova eleição. Essa quarta foi o primeiro dia de sessão, depois de Bacelar deixar a prisão. Ele foi solto na noite de terça, monitorado por tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares, como recolhimento noturno e afastamento da presidência. Bacelar foi preso sob suspeita de vazar informações da operação que prendeu o então deputado TH Joias, mas ele nega as acusações. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação do projeto do devedor contumaz pela Câmara. A aprovação foi na terça-feira. Devedor contumaz é aquele que deixa de pagar impostos recorrentemente para driblar as leis tributárias. Haddad disse que o projeto vai trazer regras mais justas para todos, é uma boa notícia para contribuintes sérios e que agora a Receita Federal tem instrumentos até para fechar empresas que não pagam impostos de forma reiterada. Você, na verdade, está criminalizando essa atividade. Então você não vai ter mais esse tipo de atitude no judiciário, busca de liminares. Comprovou, segundo a lei, que o devedor é contumaz, você pode chegar ao fechamento da empresa. Nós não temos uma lista do que vai ser fechado, porque nós vamos começar a trabalhar com a lei agora. Mas nós temos no radar da Receita Federal, os devedores contumazes já são conhecidos. Mas nós não tínhamos instrumentos para agir, justamente por causa dessas brechas na legislação. E agora não. Segundo o relator do projeto no Senado, Efraim Filho, mais de 1.000 CNPJs estão nessa situação. Mais de 200 bilhões deixaram de ser arrecadados nos últimos 10 anos. A legislação é mencionada como uma forma de evitar situações como a do Grupo Refit, apontado como o maior devedor de impostos de São Paulo. O grupo é dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro,
e de dezenas de empresas do setor de combustíveis, e foi alvo de uma mega operação no fim de novembro. A estimativa é que o esquema de sonegação tenha causado um prejuízo de 26 bilhões de reais. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou uma proposta que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais e acaba com a chamada escala 6x1. O texto estava parado há 10 anos, ganhou força com movimentos sociais e a campanha do governo Lula, e agora na CCJ foi votado de forma relâmpago, inclusive, rapidamente e de forma simbólica. A PEC limita o trabalho a 8 horas diárias e a 36 horas semanais, distribuídas em até 5 dias, sem redução de salário. O senador Rogério Carvalho, do PT, incluiu uma transição gradual para a redução, começando em 40 horas no primeiro ano e diminuindo 1 hora anualmente até chegar a 36. A proposta segue para o plenário do Senado. Se aprovada, ainda vai precisar do aval da Câmara dos Deputados. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. A decisão foi unânime, representa a 4ª manutenção consecutiva do índice e confirmou as expectativas da maioria dos economistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central, que deixaram de acreditar, inclusive, que o início do processo de corte da taxa básica de juros aconteça em janeiro. O Banco Central dos Estados Unidos reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual para uma faixa de 3,5% a 3,75% ao ano. É o menor nível desde setembro de 2022. A decisão veio em linha com a expectativa do mercado financeiro. Foi o 3º corte seguido e também o 3º em 2025. Decisão que foi motivada pela preocupação do Banco Central americano com o enfraquecimento do mercado de trabalho, que os dados recentes de inflação indicam preços sob controle, mas ainda acima da meta de 2%. Aqui no Brasil, a inflação em novembro atingiu o menor nível para o mês em 7 anos. O IPCA ficou em 0,18%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,46%, portanto, abaixo do teto da meta, que é de 4,5%, isso pela primeira vez desde setembro do ano passado, uma ótima notícia. 5 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta. O maior impacto veio de despesas pessoais, com 0,77%. E o destaque nesse setor foi para passagens aéreas, com alta de 11,9%, e hospedagem, que subiu 4,09%. Só em Belém, onde aconteceu a COP30, a alta no setor de hospedagem chegou a quase 180%. Em habitação, a energia elétrica residencial voltou a puxar o índice com alta de 1,27%. Em 12 meses, a energia acumula alta de 11,4%. Já a alimentação em casa caiu pelo 6º mês seguido, uma redução de 0,2%. Nos supermercados, os destaques foram o tomate, com queda de 10,3%, e o leite longa-vida, com queda de 4,3%. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,69% aos 159.074 pontos. O dólar comercial subiu 0,62%, cotado a R$ 5,46. O euro vale R$ 6,38, com elevação de 1,01%. Ainda na economia, o Ministério do Planejamento confirmou que o salário mínimo do Brasil vai ser de R$ 1.621 em 2026. O valor é R$ 103 maior do que o piso atual, representa um reajuste de 6,79%. Essa nova quantia começa a valer em janeiro. O reajuste é calculado com base na inflação, medida até novembro, mais um aumento real de 2,5%, seguindo o limite imposto pelo arcabouço fiscal. O aumento de R$ 103 representa um impacto de 43,2 bilhões de reais nas despesas obrigatórias do governo em 2026. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a compra da Cobasi pela Petz. A união das empresas cria a maior rede de produtos para animais de estimação do Brasil, com mais de 480 lojas.
A liberação do negócio veio com a exigência de venda de lojas para evitar a concentração de mercado. A Petz se comprometeu a vender 26 unidades em São Paulo, que representam 3,3% do faturamento combinado das duas companhias. O negócio foi contestado pela rival, Pet Love, que manifestou preocupação com o impacto da fusão na concorrência. O presidente do CAD disse que há interessados na compra das lojas e que o acordo inclui um pacote de compromissos comportamentais duros para monitorar a operação. A conselheira Camila Cabral Pires Alves classificou o caso como o mais complexo analisado pelo CAD nos últimos 2 anos. E o Brasil registrou, no ano passado, a 6ª queda consecutiva no número de nascimentos. Os dados do IBGE mostram que 2,37 milhões de crianças nasceram e foram registradas, 146,3 mil a menos que em 2023. Isso representa uma queda de 5,8%. Na comparação com a média anual anterior à pandemia, a queda chega a 17%. O IBGE atribui o resultado ao histórico declínio da fecundidade e aos efeitos persistentes da Covid-19. A redução ocorreu em todas as regiões. O Sudeste teve queda de 6,3% e o Norte de 6,2%. O estudo também revela que o perfil das mães mudou. Em 2004, 20 anos atrás, mais da metade dos nascidos vivos eram filhos de mulheres com até 24 anos. No ano passado, esse percentual caiu para 34%. Em 2024, 267 mil crianças nasceram de mães com até 19 anos, com taxas mais altas no Norte e no Nordeste. Em São Paulo e também na Grande São Paulo, um ciclone extratropical passou por aqui com rajadas de vento de quase 100 km por hora, deixando um rastro de destruição. Esse vendaval causou também um apagão que atingiu mais de 2 milhões de imóveis e derrubou dezenas de árvores na capital e na região metropolitana. Só na capital, mais de 1.300.000 imóveis ficaram sem energia. O problema chegou a comprometer o funcionamento do Hospital São Paulo, um dos principais da Zona Sul. Os ventos provocaram o cancelamento de dezenas de voos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Por segurança, 12 parques estaduais e municipais foram fechados, incluindo o Ibirapuera. Os efeitos do ciclone, que colocou 10 estados em alerta, foram mais graves em Santa Catarina, onde pai, mãe e filha de 5 meses morreram em um carro em Palhoça, na Grande Florianópolis, na terça-feira. A Justiça de São Paulo absolveu Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, e mais 159 acusados de integrar a facção. O processo tramitava desde 2013 e a Justiça entendeu que o prazo legal para a punição, de 12 anos, venceu em setembro do ano passado. Na decisão, que é de 2 de dezembro, o juiz Gabriel Medeiros reconheceu a prescrição. A investigação do Ministério Público de São Paulo era considerada a maior já feita sobre a estrutura do PCC. Apesar da absolvição nesse caso, Marcola tem outras condenações e segue preso na Penitenciária Federal de Brasília, sem previsão de saída. E morreu aos 49 anos um dos golpistas mais famosos do Brasil, Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo Vips. A morte aconteceu na terça em Joinville, Santa Catarina, e foi confirmada nessa quarta pelo advogado dele, Nilton Ribeiro. A causa da morte foi cirrose hepática, uma doença crônica do fígado. Natural de Maringá, no Paraná, Marcelo Vips inspirou o documentário Histórias Reais de um Mentiroso, de 2010, e também o filme Vips, de 2011, estrelado por Wagner Moura. Em um dos golpes mais notórios, ele chegou a se passar por proprietário da companhia aérea Gol. O amigo e advogado Roberto Bona Júnior afirmou que recentemente Marcelo estava em um período de ressocialização, trabalhando como produtor de artistas. Noticiário internacional: os Estados Unidos capturaram um navio petroleiro na costa da Venezuela nesta quarta-feira, uma ação que aumentou a pressão contra o governo do venezuelano Nicolás Maduro. O próprio presidente Donald Trump confirmou a apreensão a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, mas não revelou quem operava o navio. Disse apenas que é o maior já interceptado. A embarcação, segundo a agência Bloomberg, estava na lista de sanções americanas.
Apesar do aumento das operações militares dos Estados Unidos na região, essa é a primeira interferência direta na principal fonte de arrecadação da Venezuela, que são as exportações de petróleo, especialmente para a China. Em resposta, o ditador Nicolás Maduro disse em comunicado que a Venezuela exige o fim da intervenção brutal e ilegal dos Estados Unidos no país. Trump, questionado sobre o que aconteceria com o petroleiro, respondeu: "Acho que vamos ficar com ele." E a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, não participou da cerimônia de premiação na Noruega. A líder da oposição venezuelana tentou chegar ao local numa missão secreta, mas não conseguiu concluí-la a tempo. Maria Corina Machado vive escondida porque é procurada pelo regime de Nicolás Maduro. O Instituto Nobel divulgou o áudio de uma ligação entre o presidente do comitê, Jörgen Friednes, e Maria Corina, momentos antes de ela embarcar para a Europa. Jörgen diz que é bom ouvir a voz dela, saber que ela está em segurança, e ela revela que precisou se arriscar para tentar sair da Venezuela. As soon as I arrive, I will be able to Ela diz ainda: "Assim que eu chegar, poderei abraçar toda a minha família e meus filhos que não vejo há 2 anos, e tantos venezuelanos noruegueses que sei que compartilham nossa luta." Our struggle and our fight. So thank you very much and I'll see you very soon. O prêmio foi recebido pela filha dela, Ana Corina Sosa Machado. Durante o evento, ela leu um discurso denunciando o terrorismo de Estado usado para sufocar a vontade do povo e defendendo a continuidade da luta por liberdade e democracia. I am here on behalf of my mother, Maria Corina Machado. O ex-presidente da Bolívia, Luiz Arce, foi preso em casa na capital La Paz. A informação é da ex-ministra e aliada de Arce, Maria Nela Prada, que denunciou a prisão como um sequestro sem mandado. Luiz Arce deixou o poder há pouco mais de um mês e é investigado por um suposto desvio de recursos do fundo indígena. O ex-presidente foi detido em meio à pior crise econômica do país em 4 décadas. Arce foi sucedido por Rodrigo Paz, o primeiro presidente de direita da Bolívia, após 20 anos de governos de esquerda. O Flamengo venceu o Cruz Azul do México por 2-1 e avançou para a semifinal da Copa Intercontinental. Arrascaeta fez os 2 gols da vitória. Na próxima fase, a equipe brasileira vai enfrentar o Pirâmides do Egito. O jogo está marcado para sábado, às 2 horas da tarde. O vencedor vai jogar contra o PSG da França na final. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. E o Guilherme Calete Ferraz diz assim: "Fala, Leandro, sou um panolover, ouço sempre as 2 edições pelo Apple Podcast. Gosto muito da forma leve e descontraída que você e a Bianca Santos trazem as notícias. É uma ótima forma de eu me manter informado. Porém, na parte dos esportes, eu gostaria de ouvir sobre e-sports, ou seja, os esportes eletrônicos, como o Campeonato Mundial de CS2, que está acontecendo essa semana, e a final será no próximo domingo. E o time brasileiro da Fúria é o maior favorito ao título. Obrigado pelo carinho com os ouvintes, grande abraço." Tá informado, Guilherme Calete Ferraz, você será o nosso correspondente sobre esse assunto, tá bom? Obrigado pela mensagem. Lembrando que você que gosta do podcast e ouve pelo Spotify pode seguir a gente e deixar 5 estrelas. Dona Sebastiana? Só senhor, já depois. Agora o momento O Agente Secreto ou o momento Wagner Moura. Temos dado muitas notícias sobre eles, né? E agora o ator Wagner Moura está na lista de melhores atuações de 2025 do jornal americano The New York Times. Moura é o protagonista do Agente Secreto. Em entrevista ao jornal, ele afirmou que, conforme envelhece, tenta transpor mais características de si mesmo para os personagens. E acrescentou: "Eu ainda sinto felicidade como uma criança. Penso que todos os artistas gostam de brincar, que é o que crianças fazem. Crianças são naturais, os melhores atores do mundo." Também aparecem na lista Jacob Elord, pelo Monstro de Frankenstein, Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra, e a interpretação cômica de Liam Neeson no novo Corra que a Polícia Vem Aí.
Wagner Moura concorre ao Critics' Choice Awards e ao Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. É bom de tiro? Você tá maluco. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã às plataformas com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Eu não teria vindo aqui pedir desculpa. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.